Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Nós estamos conversando sobre tipos de redes locais, né? Tivemos uma primeira aula onde nós falamos na padronização de redes, quais os motivos por que nós padronizamos redes, e falamos muito sobre o padrão Ethernet 802.3, né? Agora nós vamos falar sobre o padrão Token Ring 802.5. E existe aqui um motivo da gente falar desse padrão. Embora ele não seja amplamente utilizado e esteja em desuso, né, nós falamos porque ele é uma das poucas, não a única, mas uma das poucas tecnologias de rede local que se utilizam de anel. Então nós vamos estudá-lo apenas como estudo de caso, né? Não acredito que na vida profissional de vocês vão se deparar com uma rede Token Ring para administrar, pode ser que aconteça. Mas a princípio a gente trabalha com rede Token Ring como um estudo de caso de redes locais que usam topologia em anel, tá? Bom, então, primeira coisa, ela foi desenvolvida pela IBM em meados dos anos 80. Então, praticamente, as redes Token Ring elas foram desenvolvidas e criadas pela IBM como uma rede proprietária. O que é uma rede proprietária? É uma rede que tem um fabricante apenas e que, se você quiser trabalhar com aquela rede, você tem que adquirir todos os insumos, todos os equipamentos e contar com ela para a parte de administração e manutenção da sua rede. Mas, na verdade, a IBM conseguiu que esse padrão fosse padronizado pelo I3E, então ele se tornou um padrão real, de fato, tá? Então ele é um protocolo de rede que utiliza como topologia lógica a topologia em anel. Por que eu estou falando em topologia lógica? Porque as redes Token Ring se utilizam de um switch de rede, algo que seria próximo de um switch de rede que nós conhecemos, mas que na verdade é um controlador de rede, um concentrador chamado MSAU, Multi-Station Access Unit, MSAU. E quando você liga um MSAU utilizando cabo super trançado, topologia física, ao observar visualmente, você vê uma topologia estrela, mas ela continua a trabalhar logicamente como uma topologia em anel. Daqui a pouco nós vamos ver uma gravura que nos ajudaria melhor nisso daí, tá bom? E ela envolve a camada física e a camada de enlace do modelo OSI, da mesma forma que o modelo Ethernet lá que nós vimos, o protocolo Ethernet. Porque é muito difícil dissociar, né, pessoal? Se você constrói um hardware para trabalhar de uma determinada forma e depois você coloca uma camada de acesso ao meio em cima e controle do link, então você está trabalhando com camada física e camada de enlace. Então a tecnologia Token Ring ela é uma tecnologia de camada física e enlace também, ok? É um padrão chamado de padrão IEE 802.5, foi padronizado em 1985 e ela é determinística, ao contrário das redes Ethernet, que são probabilísticas. O que determina se uma rede é probabilística ou é determinística? O método de acesso ao meio. Redes Ethernet utilizam CSMA-CD. CSMA-CD é por tentativa e erro, né, pessoal? Então é uma rede determinística. Aqui no nosso caso, nós temos uma rede probabilística. Aqui no nosso caso, nós não utilizamos CSMA-CD, nós utilizamos a passagem de token. Método de acesso é conhecido como token passing. E ele é um método determinístico, ou seja, apenas o dispositivo que houver recebido um quadro especial chamado token vai poder transmitir. O primeiro padrão foi descrito com 4 megabits por segundo, uma velocidade relativamente baixa, e em 1989 ele foi incrementado para 16 megabits por segundo. Tá? É uma velocidade relativamente baixa em relação ao que a gente possui hoje. Ok? Então tá aí, Token Ring está ali na camada física, nós já falamos, e aquelas duas camadas que vocês estão vendo ali, pessoal, controle de acesso ao meio e controle de link lógico, são duas subcamadas da camada de enlace. Elas juntas formam a camada de enlace. O controle de acesso ao meio, ele implementa o método de acesso ao meio, no caso, Token Pass. E o controle de link lógico faz a montagem, faz a avaliação de erros, aceitação ou não de quadros, tá bom? Esses dois subcamadas foram propostos no modelo chamado 802, modelo 802 apenas, tá bom? Mas de qualquer forma nós conhecemos como camada física e camada de enlace. O cabeamento utilizado, o primeiro cabeamento utilizado foram cabos par trançado com blindagem de 150 ohms, que era denominado de cabo tipo 1 da IBM.
E você conseguia atingir até taxa de 100 megabits com um cabo desse, tá? Não quer dizer que a tecnologia conseguia chegar até 100 megabits, só o cabo, tá bom? O cabo tipo 1A conseguia operar com taxas próximas de 300 megabits. Então é um cabo extremamente robusto, tá, pessoal, para transporte de dados, ou seja, ele suporta altas frequências. Os conectores eram conectores proprietários, IBM Data Connectors, ou seja, é uma rede da IBM, né, pessoal? Você pode ver que o cabo era um cabo típico da IBM, os conectores eram os conectores próprios da IBM, que vocês estão vendo aí na foto. Então, era uma rede IBM, mas ela foi padronizada desse mesmo jeito. Depois, a IBM colocou a possibilidade, adicionou a possibilidade de se utilizar cabo par trançado sem blindagem com conectores do tipo RJ45 para ligar suas estações concentradoras, que seriam os Multi-Station Access Units, né? Que é o MAU. Mas ao utilizá-lo, o comprimento máximo dos cabos e o número máximo de estações eram reduzidos. É apenas uma questão de capacidade de transmissão do cabo. O que vocês estão vendo aí na foto é o cabo tipo 1, conector tipo IBM, e um cabo par trançado com conector RJ45. Observem a placa Token Ring, a quantidade de componentes eletrônicos. É uma placa que tem um custo mais elevado que a Ethernet. Você comparar uma placa dessa com uma placa Ethernet, você vai perceber que existe uma diferença muito grande entre as duas, né? A placa Ethernet é muito mais simples em termos de hardware, muito menos componentes. Então isso influencia diretamente no custo da rede. Tá legal? A topologia lógica é um anel. Mas a topologia física, quando você utiliza um MSAU, ela é estrela simulando um anel. Esses MSAU, cuja foto vocês estão vendo aí, eles tinham normalmente 10 portas, sendo 8 para você ligar as estações e 2 para você interligar os MSAU. Tá? Eu vou até passar aqui para a gente ver no desenho. Aqui, ó. Nós temos um desenho onde a gente consegue ver 2 MSAUs ligados, por isso que eles têm que ter 2 portas, porque eles têm que fechar um anel. Os MSAU fecham o anel e os dispositivos se conectam nas portas aqui. Então a gente consegue fechar uma rede. Se você olhar o MSAU individualmente, ele parece uma rede estrela. Quando você vê os 2 MSAU interligados, aí você consegue entender que você está trabalhando num anel. Agora, se você trabalhar com um único MSAU, aí você só vai enxergar a topologia estrela, embora o MAU esteja dentro dele, fazendo uma simulação de um anel. Ok? Então, ó, os cabos utilizavam então o conector da IBM do lado do hub e utilizavam um conector DB9. DB9, pessoal, é um conector antigo de 9 pinos que a gente utilizava nas portas seriais. Para quem é mais antigo aí, né? Quem tem mais experiência, não quem é mais velho. Vão se lembrar daqueles mousezinhos seriais que a gente utilizava, que tinha um conector DB9, tá? Então, lá da estação era um conector DB9. Apenas os cabos que interligavam os MSAUs utilizavam o conector IBM dos dois lados. Então, era o conector IBM dos dois lados para conectar os MAU, conector IBM numa ponta no MAU e na outra ponta do dispositivo lá da máquina, da placa de rede, a gente tinha um conector do tipo DB9. Então, é uma rede bem diferente do que a gente está acostumado aí, né? Então essa aí tá aí uma rede Token Ring com 2 MAU, né? 5 estações, os MAU formando um anel e as estações conectando diretamente a esse MAU, ok? Quais são as características? Primeira coisa, utiliza uma codificação chamada Manchester diferencial. A gente lembra que lá nas redes Ethernet a gente utiliza Manchester. Daqui a pouco nós vamos ver qual é a diferença. Usam banda base. O que é banda base? Banda base significa que quando um dispositivo estiver transmitindo, ele tem toda a disponibilidade do canal. Os outros dispositivos não podem transmitir junto com ele. E ele tem 2 tipos de trama. O que é trama? Quadro, né, pessoal? Do quadro de transmissão. O quadro ele pode ser um quadro propriamente dito com informações úteis para sendo transmitidas, ou ele pode ser um token. Existem também quadros de manutenção, mas aí eles são um tipo de token, tá? Então, o token ele é o quadro que, quando ele é passado de um para o outro, ele permite que quem recebe possa transmitir por um determinado tempo. Então, é como se fosse uma passagem de bastão. Sabe aquela corrida de bastão? O pessoal vai passando o bastão? Mais ou menos aquilo. Quem está com bastão pode transmitir. O método de acesso que é chamado de token pass, utiliza essa passagem de bastão, passagem de token. Tá legal? Na codificação Manchester diferencial, quando a gente transmite um 0, a gente tem sempre uma transição de
voltagem, né, do início do bit. E 1 não tem transmissão do início do bit. Então aqui no desenho, as linhas cinzas são os inícios do bit. Toda vez que você perceber que na hora que interceptou uma linha cinza, a linha vermelha continuou reta, é porque você tem um bit 1. Se ela fez uma mudança, você tem um bit 0. E aí, sempre no meio do slot de tempo, ou seja, entre duas linhas cinzas, tem obrigatoriamente uma transição de tensão. Por quê? Porque é nesse ponto em que a gente marca o clock. Ou seja, a gente marca, ó, olha lá o primeiro de cima, clock. É sempre uma transição no meio. E os dados é transição no início do bit para cima ou para baixo é 0. Sem transição é 1. Se vocês lembrarem lá da Ethernet, você tem transição 1 de cima para baixo, transição 0 de baixo para cima, então muda o tipo de transição, e uma transição no clock. Tá? Aqui é um pouquinho diferente, mudou um pouco a forma da gente enxergar isso daí. Quais são as características do token passing? O token ele é um conjunto único de bits que serve para sinalizar quem vai poder transmitir. Somente a estação com o token envia mensagem, ou seja, quem recebeu o token pode transmitir. Existe um tempo de posse do token. Quando o token é recebido, existe um tempo que a estação pode ficar com ele. Ela não pode ficar indefinidamente. O token vai percorrer o anel em um único sentido. Tá? A estação receptora, ela lê a mensagem que ela recebeu, ela é receptora, ela recebeu, e ela retransmite a mesma mensagem ao anel, mas ela faz uma alteração numa parte do quadro, num campo, para indicar se ela conseguiu ler ou não. Daqui a pouco a gente vai ver isso com calma. A estação transmissora, ela vai receber a retransmissão da receptora, ou seja, eu transmiti, o receptor recebeu, leu e enviou de volta para mim a mesma transmissão. Só que ela vai alterar um campo de status lá, nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí, através desse campo de status que ela alterou, eu vou saber se ela conseguiu receber e se ela conseguiu ler com ou sem erro. Tá? O que é interessante, porque aí a gente começa a perceber uma coisa que a gente não via lá nas redes Ethernet. Rede Ethernet é não confiável. Por quê? Porque mandou, acabou. Quem mandou não quer nem saber se chegou, né? Mandou, se ele conseguiu transmitir sem que acontecesse erros, a estação transmissora ela admite que está tudo ok. Aqui isso não acontece. Aqui ela envia, espera chegar em quem recebeu e espera quem recebeu mandar a mesma de volta com uma alteração de status para confirmar. E aí eu tenho confirmação de recebimento. O que isso significa? Isso significa que eu tenho uma rede confiável. É uma rede baseada em conexões, então ela é uma rede confiável, orientada à conexão. Por quê? Justamente por um único campo que ela tem que faz a confirmação de recebimento, tá bom? Quando eu tiro ou coloco mais uma estação no anel, o anel não se desfaz, tá bom? Só não pode ocorrer rompimento do anel, porque aí a rede toda cai, beleza? Bom, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o quadro da Token Ring. Tá bom? Então tem aí os campos PA, prefácio. O campo prefácio aqui ele tem a função da Ethernet. Só que lá são 7 bytes, aqui são 2 bytes, né? O que esses 2 bytes fazem? Eles servem para sincronizar o clock de quem transmite e de quem recebe para acertar os relógios. O campo SD é um campo de controle de acesso ao meio. Daqui a pouco nós vamos ver que é nesse campo SD, aí, ó, o segundo campo, onde a gente vai fazer o controle de que tipo de quadro que é esse. Se é um quadro normal ou se aqui é um quadro de token. O FC é o início de transmissão, 1 byte para iniciar a transmissão. Depois eu tenho DA, endereço de destino, é endereço MAC, tá pessoal? Endereço MAC de destino, lembrando, camada de enlace, o que vale é endereço MAC, endereço da placa de rede. SA é campo de origem, saucer, né? Destino e saucer, Destiny Address, Saucer Address. Então são os dois endereços. Depois aí nós temos a informação propriamente dita, tá? O campo de informação é esse campo aí que tem N bytes. Bom, então, pessoal, outro detalhe, esse campo de informação, ele pode ter 8.182 bytes de comprimento. Se vocês se lembrarem, lá em internet a gente tem aí um campo de 1.500 bytes. Aqui a gente tem 8.182. Então, um quadro Ethernet, ele é 5 vezes maior do que um quadro Token Ring, é 5 vezes maior que o quadro Ethernet.
Ele é muito maior, tá, pessoal? 5 vezes maior. Então, o campo de informação de rede Stocking Ring, eles são maiores. Isso reduz o overhead da rede, ou seja, eu vou ter menos pacotes para carregar maior informação. Aliado à característica determinística dessa rede, isso faz que ela seja uma rede muito confiável e, apesar da baixa velocidade nominais, ela era uma rede muito eficiente, tá bom? Então, tá aí o campo PA é o campo de sincronia, SD delimita o início do campo, FC é o campo de controle, que nós vamos ver daqui a pouco, que esse FC é que vai falar para mim que tipo de quadro que é esse, endereço de origem, endereço de destino, informação. O FCS é o campo de checagem de sequência, é simplesmente um campo de sequenciamento. O ED, ele é um delimitador de fim de quadro. E o FS é o campo de status, onde a gente tem o controle de confirmação de recebimento. Temos dois campos muito importantes aqui. O campo FC, que é o campo que determina se esse quadro é um token ou não. E o campo FS, que determina se é a confirmação de recebimento. Vamos ver primeiro o campo FC. O campo FC, ele possui os seguintes códigos. Opa, peraí, pessoal. Aqui é o campo FS. Tem um erro aqui, deixa eu consertar. Pronto, FS. Tá? Perdão, tinha feito a alteração aqui, estava errado. O FS. O FS é o controle de recebimento, lá, o finalzinho, o último campo do quadro. Ele pode assumir 3 valores. A, quando o endereço foi reconhecido, indica que o quadro chegou. C, indica que o quadro foi copiado. E E, quando tem erro. Tá bom? Quando ele sai, quando o receptor recebe o quadro, ele imediatamente retransmite esse quadro, mudando o campo FS para A. Aí, a estação transmissora, ela recebe isso aí e reconhece esse A como o quadro chegou. Mas ele só chegou. Ele não foi lido ainda. Isso pode acontecer em algumas situações de congestionamento. Agora, se a estação já receber e conseguir ler o quadro imediatamente, ela muda para C. Significa copy. Significa que o quadro chegou e foi lido sem erro. Isso é uma confirmação de recebimento positiva. Aí o transmissor fala, opa, consegui transmitir e chegou sem erro. Excelente. Mas se voltar marcado com E, significa que a estação recebeu, leu, mas houve erro no recebimento. Aí a estação transmissora sabe que ela terá que repetir. Então, olha só, interessante. Nós temos aqui uma confirmação de recebimento na camada de enlace. Isso faz com que redes Stocking Ring sejam confiáveis já na camada de enlace. Interessante, tá? Bom, agora vamos prosseguir. Já o campo FC, aí ó, terceiro campo ali, pessoal, 1, 2, 3, tá? Ele é constituído de 8 bits, né? 1 byte são 8 bits. Esses 8 bits, eles assumem valores assim, ó, PPP, PM, RRR. O que é isso? Os primeiros 3 bits, o PPP, são prioridades. Eu tenho de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. São 8 combinações, tá, pessoal? Então, eu tenho 8 prioridades. Então, quando o quadro ele tem uma prioridade mais alta, ele tem prioridade de passar na frente dos outros, tá? Então, por exemplo, quando a estação precisa transmitir com urgência, ela vai mandar um token com esse campo PPP11 para informar a estação monitora de que ela tem urgência. Então, ela tem prioridade sobre as outras. O campo T, que é o quarto bit desse campo FC, quarto bit, se ele tiver setado em 1, a trama é um token. Se ele tiver setado em 0, é uma trama normal. Então, olha só, o que determina se um quadro é token? O quarto bit do campo FC. Tá? O quinto bit M é usado para manutenção e os outros 3 bits são usados para pedir que o próximo token tenha uma determinada prioridade. Então, quando a estação ela transmite, ela pode transmitir determinando a prioridade aí e ela pode pedir prioridades nas próximas transmissões. Interessante, né, pessoal? Então, são 2 campos de controle que a gente não vê lá na tecnologia Ethernet, porque a tecnologia Ethernet não trabalha com prioridade. A tecnologia Ethernet não trabalha com passagem de token, ou seja, todos os quadros ou são de dados, tem que ser de dados, e a tecnologia Ethernet não tem confirmação de recebimento. Então, por isso que as redes Stocking Rings são um caso interessante para a gente estudar, porque a gente começa a entender como é que a gente pode ter confirmação de recebimento em camada de enlace, a gente começa a perceber como podem se estabelecer prioridades também na camada de enlace, tá bom? Isso aí existe, ok? Bom,
Nas redes Token Ring existe uma estação que é uma estação monitora. Presta atenção, ela não é um mestre, ela é um monitor. Qual a função dela? Ela cuida da temporização do anel, ou seja, estabelecendo clock quando existe uma perda de sincronia. Ela faz a limpeza do anel quando eu tenho tramas perdidas que não estão sendo recebidas e que ficam indefinidamente rodando no anel, ou quando um token é perdido. Às vezes um token sai com erro. Se o token sair com erro, ele não vai ser lido. Então alguém tem que recuperar e emitir um novo token. Quem faz isso é a estação monitora. Se a estação monitora sai da rede, uma outra estação assume a função de monitoramento. Então não existe uma função de mestre nessa rede, mas de monitoramento. Ok? Então é isso, pessoal. Redes Token Ring são redes muito interessantes, porque apesar de ser uma tecnologia antiga e em desuso, elas nos mostram como é possível trabalhar em anel, estabelecer prioridades em camada de enlace, estabelecer passagem de token na camada de enlace e estabelecer um serviço orientado à conexão com confiabilidade a partir de um campo de status de recebimento. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Obrigado.